Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento CEO, um bate-papo sobre tudo que pode te ajudar a ganhar dinheiro vendendo o seu artesanato para o cliente que realmente quer comprar. Eu sou Patrícia, eu sou artesã, assim como você, e há 7 anos eu vivo exclusivamente da venda do meu artesanato. Boa tarde, meninas! Boa tarde, nossa, que nome difícil para quem não enxerga. Chuvartena, que nome diferente, perfil diferente. Boa tarde, seja bem-vinda. Já está participando já do projeto Artesã CEO? Oi, Lídia, boa tarde. Ai, Márcia, facilitou agora de me dar conta. Boa tarde, Márcia, seja bem-vinda. Bebê Crochê, Shirley, acertei? Boa tarde, seja bem-vinda. Eu, JP, boa tarde. Sim, agora ficou fácil. Agora, Márcia, ficou fácil. Artes e Delícias, boa tarde. Tá vendo como é que eu acerto, Shirley? Vai vindo bastante na live, a gente já vai ficando amiga já. Eu já começo a acertar os nomes de vocês, já não fica difícil. Beleza, meninas? Hoje a gente vai falar sobre produto lucrativo. Quem aí colocou lá na pesquisa do projeto Artesã CEO, lembrando que a pesquisa ainda está disponível para ser respondida. Quem não respondeu ainda, quiser e puder responder. Lá na pesquisa, muita gente estava falando que tem dificuldade com precificação. Então, hoje a gente não vai falar especificamente de precificação, mas a gente vai falar sobre um item importante que está relacionado à precificação, que é o produto lucrativo. Morena, boa tarde para você. Então, na live de hoje, a gente vai conversar sobre produto lucrativo. E para que a gente consiga realmente entender quando que um produto é lucrativo ou não, a gente precisa rever a fórmula simples da precificação. Então, por isso que tem a ver precificação. A gente vai passar por ela, a gente vai dar uma pincelada aqui na fórmula da precificação para entender a lógica do produto lucrativo, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, podem colocar nos comentários, que à medida que a live for rolando aqui, assim que der eu vou parando, só para não quebrar a linha de raciocínio, mas assim que der eu vou parando e vou respondendo as perguntas de vocês, tá ótimo? Então vamos lá. Essa live que a gente está fazendo hoje, ela faz parte também do projeto Artesã CEO, a virada de chave para ganhar muito dinheiro vendendo o seu artesanato para o cliente que realmente quer comprar. O objetivo dessa live é te lembrar que o projeto está rolando e quem está inscrito no projeto e ainda não assistiu a aula 1, corre lá enquanto a aula 1 ainda está disponível, porque logo, logo ela vai sair do ar. Então aproveita, assiste e mais legal ainda, depois de assistir, participa do concurso de resumos que está rolando lá na comunidade do Facebook, beleza? Se você participar do projeto e assistir às aulas do projeto, você ainda tem a chance de concorrer a prêmios incríveis no final do projeto. A gente vai ter 2 prêmios muito legais ali. Um deles é para quem está participando do concurso de resumos. Então, se você já se inscreveu, é só acessar o link que está sendo enviado lá nos grupos de WhatsApp para poder conseguir assistir a aula. E se você chegou agora e quer participar do projeto, o link para inscrição está disponível na minha bio. Saindo dessa live, é só clicar no link lá da minha bio e seguir as instruções, que daí você já vai estar inscrito no projeto e já vai ter a aula 1 liberada para você. Avisando também para quem já se inscreveu para o projeto Artesã CEO, que para garantir a sua participação lá no concurso de resumos, você precisa estar na comunidade secreta do Facebook. Quem não conseguir entrar, manda um direct que eu e
a minha equipe, a gente pode ajudar vocês, tá bom? Então participem lá dentro da comunidade, interajam, é uma ótima oportunidade que vocês vão ter de conhecer pessoas novas, de fazer contatos ali. Às vezes tem muitas parcerias bacanas que surgem dentro dessas comunidades, de alguns contatos que vocês vão fazendo ali. E sempre, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, algum comentário que vocês queiram fazer, pode usar também o espaço da comunidade para fazer. A gente está lendo tudo todo dia, como é muita coisa, a gente não consegue responder talvez todo mundo imediatamente, mas a gente está lendo sim tudo e tem muita coisa bacana acontecendo por lá. Então participem da comunidade do Facebook também. Oi, Dê, boa tarde. Oi, Simone, boa tarde. Sejam bem-vindas. Então vamos lá, vamos para o nosso conteúdo do dia. O que é o produto lucrativo? O produto lucrativo é aquele que dá lucro, óbvio do óbvio. No nome do negócio aqui já está escrito o significado, já está falando o que é. Então, produto lucrativo é aquele produto que dá lucro. E aqui, o que é importante destacar para vocês? Que o lucro não é o que sobra depois que você vende o produto e desconta o valor dos materiais. Tem muita gente que pensa assim: meu produto eu cobrei R$100, eu gastei 20 de material, então R$80 foi lucro. Tem muita artesã que pensa assim, e não é isso. Desculpa, meninas. Não é isso. Então, se você pensa dessa forma, aqui já está identificado o seu primeiro erro. Por quê? Porque esse raciocínio, ele vai te trazer a ilusão de que você está lucrando muito com o seu artesanato, quando na verdade você pode estar pagando para trabalhar. E como que isso é possível? Vai ter gente que vai sair da live agora achando que eu tô falando besteira. Falando, nossa, menina, tô falando besteira. Como assim? Eu vendo meu produto por 100, gastei só 20 de material, não tô lucrando 80? Então tem gente que vai cair fora da live achando que eu tô falando bobagem aqui. Só que eu vou te provar no 1 mais 1 igual a 2 que isso faz todo o sentido. E a Márcia tá falando aqui que ela é uma que pensa assim. Então já é o primeiro erro identificado, Márcia. A gente já vai descobrir por que é errado pensar dessa forma e aí você vai entender o jeito certo de trabalhar o seu preço, tá bom? Então vamos dar sequência aqui. E aí, gente, para a gente entender melhor, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar uma olhada na fórmula da precificação. E aqui eu vou falar com vocês do jeito mais simples e menos assustador de precificar, porque a precificação para algumas ela é um fantasma, ela chega a ser um fantasma, as pessoas ficam apavoradas na hora de precificar. Eu resumi essa fórmula o máximo possível. O que eu fiz? Eu peguei as fórmulas tradicionais, tem um monte de gente ensinando precificação para vocês, tudo isso que essas pessoas falam é real, é desse jeito mesmo, aquela coisa de calcular custos fixos, custos variáveis, aquela coisa errada toda. Então, o que eu fiz? Sempre que vocês dão de cara com o método tradicional, com as fórmulas tradicionais de precificação, vocês se assustam. É como se a fórmula olhasse para vocês e fizesse assim, ó, bu! E aí você toma aquele sustão, sai correndo e continua precificando errado do jeito que você costuma fazer, né? Não é assim que funciona? Quando você vê lá, custos fixos, custos variáveis, o que é custo fixo, o que é custo variável, você sai tudo correndo, não tem uma que fica. Raramente fica uma ali para tentar desbravar, mas depois de um certo tempo também desiste e cai fora. E aí, o que eu fiz? Eu peguei essas fórmulas tradicionais e simplifiquei o máximo possível. Gente, menos que isso não dá. É igual quando o cliente está chorando desconto. Você fala, menos que isso não dá para fazer. É o máximo, o mais simples de tudo que eu consegui trazer para vocês. Exatamente para evitar que vocês fujam da precificação e para evitar desculpas desse tipo. Tem muitas que falam assim, quando pegam as fórmulas tradicionais. Mas eu trabalho em casa mesmo, então assim, eu não tenho custo de aluguel, não tenho custo de luz, não tenho custo de internet, eu não tenho custo de nada disso não, eu trabalho em casa mesmo, a luz é a mesma, tá usando lá em casa para casa, então eu não tenho esses custos, eu não preciso calcular essas coisas. Então o que eu fiz? Eu dei uma eliminada nessa parte, exatamente
adaptado para quem trabalha em casa, para quem tem essa realidade, para quem usa esse tipo de argumento, para poder simplificar para vocês. E aí, qual que é essa fórmula então? Qual que é essa fórmula simples? Já pega papelzinho e caneta e vocês vão anotar. Papelzinho e caneta na mão, todo mundo? Manda um joinha para mim nos comentários para eu saber que vocês estão ligados. Enquanto isso, boa tarde, meninas que estão entrando. Estherzinha, Lília ou Lila, não sei, Vintage Crochê. Gente, eu sou péssima para enxergar de longe, já falei isso, falo em todas as lives. Então, vocês não assustam se eu falar o nome errado, não, tá? Vilma, boa tarde. Vânia falou que também não sabe cobrar. Então, todo mundo aí, papelzinho e caneta na mão. A Márcia falou que vai pegar. Então, corre, Márcia, vai lá pegar o papel e caneta. Fabiana, boa tarde. A Ade deu um joinha, já tá com papelzinho e caneta. Shirley também, papelzinho e caneta. Vou passar para vocês a fórmula mais simples possível de precificação. Voltou, Márcia? Josélia, boa tarde. Vamos lá. Preço é igual custo com materiais mais custo de mão de obra mais percentual de lucro, mais lucro. Repetindo, porque a Márcia chegou agora. Preço é igual custo com materiais mais custo de mão de obra mais lucro. Pegou? Conseguiram anotar? Todo mundo conseguiu? Se alguém não conseguiu, me fala nos comentários que eu repito, porque isso é importantíssimo. Vocês têm que saber essa fórmula. Essa aqui é a mais básica, mais simples de todas para você aprender a precificar. Aí, nessa fórmula que eu tô passando para vocês, já tá claro, já tá nítido ali, você já consegue ver e perceber que se você descontar mais que os materiais do seu preço de venda, aliás, já dá para perceber que você vai ter que descontar mais do que os materiais do seu preço de venda, entendeu? Para saber o seu lucro. Não é só materiais e lucro que tem ali. Não é preço de venda igual a custo de materiais e o resto que sobrar é lucro. Não é. Tem uma mão de obra ali no meio do caminho. Vocês conseguiram perceber? E a maioria de vocês erra porque não considera essa mão de obra na conta. Vocês são um bando de mulher que quer trabalhar de graça. É um bando de mulher que trabalha de graça. Vocês não consideram cálculo de mão de obra na conta de precificação de vocês. Vocês já repararam nisso? É o que a Márcia falou lá no começo. Para mim, lucro é eu pegar o preço de venda e descontar material. Pronto, o que sobrou é lucro. Não é. O que sobrou é lucro e mão de obra. Tem um monte de vocês que está há anos trabalhando de graça. Há anos trabalhando de graça. E eu vou explicar para vocês agora. Por que isso? Vocês precisam saber, então, que essa sobra da sua venda, descontado o seu custo com material, ali tem dois dinheiros. Vamos pensar, dois dinheiros, tá? Um dinheiro é seu, que é a sua mão de obra, e o outro dinheiro é do seu negócio, que é o lucro. Vocês estão entendendo? Tem dois dinheiros ali naquela sobra. Um é seu e o outro é da sua empresa, o outro é do seu negócio. Você está entendendo? Com a sua parte, você faz o que você quiser com a sua parte. Você faz o que você quiser. Você compra roupa, você compra batom, você compra sapato, você compra comida, você faz o que você quiser com a sua parte. Só que a parte do seu negócio, você precisa obrigatoriamente usar para investir no seu negócio. Senão o seu negócio não cresce, não prospera, não anda. É por isso que muitas vezes você vê um monte de gente voando, você fala, nossa, essa pessoa que eu fiz um curso com ela de bordado lá no armarinho da minha cidade, ela não tinha nada, agora ela já tá com uma loja lá no centro, já tá vendendo não sei na onde. Por quê, gente? Porque essa criatura precificou direito. Porque ela entendeu que lucro
de preço de venda, lucro de venda, é para ser usado no negócio. Tá entendendo? A Jane Kelly está perguntando aqui, como que eu faço para expandir as minhas vendas? Trabalho com crochê. Começa precificando direito, Jane. Exatamente para você ter essa divisão dessa sobra, para você saber direitinho o que é o lucro que cada venda te traz, para daí você usar esse lucro para reinvestir, para investir sempre no seu negócio. Vocês estão entendendo? Por que vocês ficam empatadas sempre na mesma? Porque vocês pegam esses dois dinheiros para vocês, gente. Vocês pegam tudo para vocês. E aí, quando você precisar de uma ferramenta nova, de um material diferenciado, ou de algum conhecimento novo, comprar uma receita com uma técnica diferente, comprar um curso que vai ajudar vocês a melhorar, comprar uma receita, mesmo que não seja uma técnica diferente, mas um produto que seja interessante, ou quando você quer melhorar o seu produto, ou quando você quer melhorar o seu negócio, ou então quando você passa um perrengue. O que é o perrengue que a gente passa? Às vezes você está lá de boinha no seu trabalho, cheinho de encomenda, e a sua máquina de costura pifa, né? Quem usa maquinário, e a sua máquina, a sua plotter de recorte, pessoal da papelaria, pifa, começa a pular que nem uma doida. Eu sei porque eu tenho uma, e quando essas máquinas pifam é uma tragédia, porque você não consegue fazer absolutamente nada, você tá lá cheio de encomenda. Aí o que acontece? Você vai precisar arrumar a máquina, porque você tá com encomenda, você precisa cumprir o seu compromisso, só que você não vai ter grana. Por quê? Porque você gastou a grana da empresa com você, achando que aquilo ali era tudo seu. Você não fez essa divisão na hora de fazer a sua precificação. E aí vocês ficam tudo doido, porque vocês não têm de onde tirar para poder consertar os maquinários de vocês. É uma coisa que acontece ali que o lucro entre aspas, né, das vendas que vocês fazem, aquele monte de encomenda que tá ali, ele vai tudo para consertar a máquina. Aí a Márcia falou, então o certo é dividir esse lucro nosso e para investir no negócio. Não, não é dividir lucro. Você não vai dividir lucro. O lucro, ele é 100% da sua empresa. O que você vai fazer? Você vai começar a considerar na sua precificação o custo de mão de obra. O custo de mão de obra é seu. Tá entendendo? O custo da mão de obra é seu. O lucro é 100% do seu negócio. Vamos ver o que é a Fran. É Fran? Tá falando aqui, Fran Souza Ateliê. Boa tarde, trabalho com consertos e reformas de roupas, só que as pessoas acham caro os ajustes e consertos. Como explicar que não está caro o preço normal? Ah, isso aqui é educação de público que chama isso, Fran. Isso aqui é educar o seu público. Isso aqui são estratégias que a gente faz, que a gente, com o tempo, isso aí é relacionamento, isso aí com o tempo, à medida que você vai se relacionando com o seu público, você consegue ir educando o seu público para isso. E no meio desse processo de educação de público, você vai ter que sim dizer alguns nãos. Uma forma, vou te falar o errado, porque o certo, essa estratégia de educação de público, ela é um pouco mais complexa e demanda um pouco mais de estudo. Só que o errado, eu vou já te falar, o errado é você ceder ao cliente. Quando o cliente chega para você e fala que tá caro, e você cede, ou você faz um desconto, ou você cede para ele, deixa ele pagar o preço que ele quer pagar, o preço que ele acha justo, isso é uma forma de deseducar o seu público, de deseducar o seu cliente. Então, esse é o jeito errado. Você tem que fazer o inverso disso, você tem que educar o seu cliente. E aí, nesse processo de educação, você vai ter que sim falar alguns nãos. Pode acontecer de no meio do caminho você ter que recusar alguns trabalhos exatamente para poder conseguir educar esse seu cliente. É um trabalho a médio prazo, não é longo, é médio prazo, você já consegue trabalhar essa comunicação, afinar essa comunicação com o seu cliente e é extremamente necessário para você ter um negócio saudável. Beleza? Vamos ver o que mais que elas estão falando. Canto que encanta, boa tarde. Shirley falou que é verdade. Oi, Thaís, boa tarde. Chegou atrasada, mas chegou, tá aqui. E a Márcia entendeu que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, Márcia? Então, vamos lá. Vocês entenderam essa lógica?
E vocês entenderam também agora por que às vezes vocês pagam para trabalhar? Porque essa sobra que a gente falou lá, você pega o preço, desconta material e fica aquela sobra. Essa sobra, muitas vezes, ela não paga nem a sua mão de obra. Se você for fazer a conta direitinho ali, a matemática, para calcular a sua mão de obra, essa sobra, ela não vai pagar nem a sua mão de obra. Então, ou seja, você vai ficar devendo para você mesma e vai ficar devendo para o ateliê, porque não teve lucro. Por isso que a gente fala assim, as pessoas às vezes pagam para trabalhar, estão tendo prejuízo e não estão percebendo que estão tendo prejuízo, porque não consideram essa questão da mão de obra. E é isso que dá você sair cobrando sem rumo, você seguir cabeça de concorrente, ficar olhando, mas a fulana ali, minha vizinha, vou usar o exemplo que a Adriele falou que ela faz laços, trabalha com laços, como é a melhor forma de precificar. A forma de precificar, Adriele, ela é igual para todo tipo de artesanato. Você sempre vai usar essa fórmula, preço igual, custo com material, mais custo de mão de obra, mais lucro. É sempre esta fórmula que você vai usar. Depois a gente vai começar a falar mais uns pouquinhos, vocês vão conseguir pegar mais algumas sacadas ali que vão ajudar nessa precificação. Mas vou usar o exemplo aqui da Adriele. Vamos supor, a Adriele faz laços. Aí, o que ela faz? Na hora de precificar, em vez dela usar a fórmula e formar o preço dela ali direitinho, ela vai lá na concorrente dela, fala, mas a Joana, que é a minha vizinha que mora ali embaixo, ela agora tá fazendo laço também. Antes eu cobrava R$50 um laço, e agora a Joana começou a fazer também. Como ela tá começando, ela tá cobrando 30. Então, se eu continuar cobrando 50, eu não vendo. Vai todo mundo lá comprar da Joana que tá cobrando 30. Então, eu vou ter que baixar meus laços. Vou ter que baixar para 30 também. E aí, vocês ficam nessa revelia. Entendeu? Vocês não têm a menor noção de onde sai esse preço. Esse preço, vocês sonham com ele. Vocês fazem o produto, dormem. Aí, no sonho, vocês sonham com o preço. Esse produto tá com cara de R$100. Esse produto tá com cara de 10. Esse produto tá com cara de 15. E é assim que vocês vão formando os preços. Com base no que a concorrência cobra. E algumas pior ainda. Que é o que eu tava dando de exemplo para nossa amiga aqui, costureira, que faz reparos. Pior ainda, que usam o método Casas Bahia. Vocês conhecem o método Casas Bahia de fazer preço? Esse aí é o pior que tem. Esse aí vocês correm dele, tá? Não é que aparecer alguém para vocês vendendo o método Casas Bahia de formação de preço, vocês correm. O método Casas Bahia é aquele assim, ó, que você chega pro cliente e fala assim, quer pagar quanto, cliente? Quer pagar quanto? Quando você deixa o cliente botar preço no seu produto. Esse é o método Casas Bahia. Ele é pior ainda, porque quando você segue cabeça de concorrente, você ainda tem uma chance em 1000, é igual raio cair na cabeça da gente. Você ainda tem uma chance em 1000 de acertar o preço, sem querer. Porque você copiou da concorrente, porque você colou. Você não estudou, né? Chegou na hora da prova, que é a hora de fazer o preço, você foi lá e colou da concorrente. Então, você tem uma chance em 1000 de acertar. Agora, no método Casas Bahia, minha filha, se você deixa na mão do seu cliente resolver quanto custa o seu produto, quanto que deve custar, aí lascou. Aí você pode fechar as portas e fazer outra coisa. Entenderam? Beleza, meninas? Então ficou claro para vocês que o preço justo pelo produto ele vai vir da soma de materiais, mão de obra e lucro. Isso tem que estar claríssimo para vocês. A Márcia falou assim, método Casas Bahia é bom, essa foi boa. Não é? Às vezes acontece desse jeito, o povo faz assim. Ellen, boa tarde, seja bem-vinda. Então isso tem que ficar claro para vocês, né? Que esse preço justo ele vem dessa soma. Materiais, mão de obra e lucro, tá? No mínimo isso. Como você vai calcular materiais e como você vai fazer o cálculo da mão de obra? Eu já falei sobre isso aqui com vocês em outras lives. A gente já conversou muito sobre isso aqui, tem outras lives sobre isso. Como o foco dessa live não é exatamente isso, não é esmiuçar a fórmula da precificação, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os links dessas outras lives que ensinam a calcular
material e ensinam a calcular mão de obra, e vou jogar para vocês lá na comunidade do Facebook do projeto Artesã CEO, tá? Então, quem está participando do projeto, quem se inscreveu para o projeto e ainda não entrou na comunidade, entra para a comunidade secreta do Facebook, que eu vou jogar os links lá para vocês. E no decorrer dessa semana, eu vou postar alguns Reels também sobre este mesmo tema. Aí vocês vão saber direitinho como que faz para calcular material, como que faz para calcular mão de obra. Hoje a gente vai focar nessa terceira variável, que é a variável lucro. Nós vamos falar de lucro. Quem chegou agora não sabe do que eu estou falando de Facebook. É o seguinte, você vai, depois que acabar essa live, clicar no link que está na minha bio, vai fazer inscrição para o projeto Artesã CEO, que está rolando essa semana, e aí você vai receber um link para acessar o grupo secreto lá dentro do Facebook. É lá que eu vou disponibilizar materiais para vocês, tá bom? A Adriele falou que não conseguiu entrar no grupo do Facebook. A Lídia tá aqui na live, ela acabou de comentar aqui, ela tá dando risada do Casas Bahia. A Lídia é da minha equipe, Lídia, Adriele.lacos, 2021. Ela vai entrar em contato com você, Adriele. Se você estiver inscrita já no projeto, ela vai te mandar o link para a comunidade secreta do Facebook. A Simone está pedindo também para colocar a live de organização de tempo. Ah, tá. Você está falando a recente, Simone? Porque acho que a gente já falou umas 2, 3 vezes dessa live de organização de tempo. Depois eu coloco lá para vocês também. Tá bom? Cláudia, boa tarde. Então vamos lá. Hoje o foco da live é essa terceira variável, que é a variável lucro. Então, beleza, vamos supor que você já sabe quanto você gasta com material, você já sabe qual que é o custo da sua mão de obra com aquela peça. Então, como que você vai saber quanto que você vai colocar de lucro? Se você vai colocar 10, 20, 30, 40, 50%, 200%, como que você vai saber o percentual de lucro que você vai aplicar ali na sua fórmula para fazer o seu preço? E é aqui que vai entrar a pesquisa de mercado e a pesquisa de público. É aqui nessa hora, depois que você calculou o seu gasto com material e o sua mão de obra, o seu gasto com mão de obra, custo, né? Não é gasto, é custo com mão de obra. Depois que você fez essas contas, é aqui que você vai considerar quanto que a sua concorrência está cobrando. O que você vai fazer? Aqui você vai olhar. A Lídia está lembrando aqui que o grupo do Facebook ele é exclusivo para as inscritas. É um grupo 100% online, 100% gratuito. Então, se inscrevam. Quem não fez inscrição para o projeto ainda, clica depois que sair da live no link que está lá na minha bio. Vocês vão receber o link para entrar no grupo do Facebook, tá bom? Então, vamos lá. É nessa hora que você vai considerar o preço da sua concorrência. É aqui que você vai fazer uma média do que a sua concorrência está cobrando. E outra pesquisa que você vai fazer também é a pesquisa com o seu público. É aqui que você vai considerar quanto que o seu público está disposto a pagar por aquele produto. Entendeu? Aí agora você vai me falar assim: ah, mas você não acabou de dizer que não é para seguir a concorrente, você não acabou de dizer que não é para deixar o público botar preço e etc e tal. Acabei, gente, acabei de dizer isso para vocês. Só que o que eu quero falar para vocês aqui? Não é para você seguir cabeça de concorrente e nem deixar público colocar preço à revelia no seu produto sem ter parâmetros. Sem ter parâmetros. A partir do momento que você tem parâmetros, ou seja, que você está calculado ali, metade da sua fórmula já está calculada, aí sim você vai pesquisar. Agora é a hora certa para você pesquisar. Porque você não vai cair na cilada de copiar o seu concorrente sem noção, sem parâmetros, sem direção. Entendeu? Agora é que você vai pesquisar a sua concorrência, agora que você vai pesquisar o seu público, nessa hora que é a hora certa. E aqui, depois que você fizer essa pesquisa e bater com o número que você já tem, aqui você vai avaliar se o seu produto é ou não um produto competitivo e se o seu produto é ou não um produto lucrativo. Entenderam? É nesse momento, aqui é a hora D das coisas aqui. A hora H, né? É o dia D e a hora H, a pessoa confunde. Pessoa confusa. Então, feita a sua pesquisa, o que você vai fazer?
Você vai voltar lá no valor que você já tem, que é a soma do seu material com a mão de obra, e aí você vai pegar o valor médio que você obteve ali na sua pesquisa e vai fazer a diferença. Então, você vai pegar esse valor médio, vai tirar material e mão de obra e você vai ter um valor de sobra ali. Esse valor de sobra que tá ali seria o seu lucro, entendeu? E aí você vai calcular o percentual disso daí. Qual que é o percentual? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer uma conta de cabeça aqui para vocês para poder dar um exemplo prático. Vamos supor, você gastou R$20 de material e você calculou lá que a sua mão de obra foi de R$50 para fazer um produto X. Você somou 50 com 20, então você já tem ali um custo de R$70. Aí você pesquisou, você foi lá no Elo7, você foi no Google, você foi no Mercado Livre, seja lá onde for, e pesquisou a sua concorrência, no caso da venda online, tá, gente? Na venda física você tem que pesquisar o povo da sua cidade. Eu nem aconselho, porque vocês não vai ter muito parâmetro. Eu aconselho que vocês olhem mesmo, partam para o online, desistam, deixa para trás esse medo de vender online, vamos para o online vender, e aí considerem essa pesquisa. Então, você já tem um custo ali de R$70, e aí vamos supor que lá na sua pesquisa, você achou que os seus concorrentes, em média, estão vendendo um produto similar àquele que você fez por 140. Então, se eles estão vendendo aquele produto em média por 140, 140, que é o preço médio da concorrência, menos o seu custo que você tem ali de R$70, é igual a R$70. Então, esses R$70, que seria o seu lucro, ele equivale a 100% de lucro. Concordam comigo? Equivale a 100% de lucro. Então, o seu lucro vai ser de 100% naquele produto ali. Tá entendendo? É assim que você vai analisar quando você fizer a sua pesquisa. Agora, se você teve um custo de R$70, aí você foi olhar lá na concorrência. A concorrência está vendendo aquele produto ali por R$77, ou seja, a diferença é de R$7, 10% do seu valor, aí você vai avaliar. Você vai pensar, você fala, nossa, vale a pena fazer esse produto para ganhar R$7 de lucro? Tudo bem que você está ganhando R$50 de mão de obra, mas vale a pena pelos R$7 de lucro? O produto é lucrativo. Nós não estamos falando se o produto é mão de obrístico, ele é lucrativo, ele vai me dar lucro, porque senão você vai estar tirando o seu salário ali, você vai estar tirando sua mão de obra para gastar com seus batons e a sua empresa vai continuar não crescendo, porque o lucro é tão pequeno que ele não vai dar conta de impulsionar a sua empresa, de fazer a sua empresa crescer. Então, nessa hora você vai ter que avaliar. Simone está falando que tem medo de não dar conta de vender online. Dá sim, Simone, dá sim. Vender online é tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças. Você tendo a estratégia certa, sabendo direitinho o que fazer, não tem nenhuma dificuldade. Manda bala, vamos que o Brasil é nosso. E aí, agora é que são elas. Então, é o que eu falei para vocês. Nessa hora, você vai saber se o seu produto é realmente lucrativo ou não. E qual que é o parâmetro que você vai adotar? Se nessa conta que você fez, esse valor de lucro, ele for inferior a 50%, significa que você tem sim lucro, o produto oferece lucro, só que é um lucro baixo, Aí, nesse caso, é interessante você repensar a sua estratégia sobre esse produto. Dependendo desse percentual, vale a pena mesmo botar esse produto no catálogo? Vale a pena mesmo insistir nesse produto? Ou então você pode fazer outros tipos de estratégia que depois mais para frente eu vou falar para vocês. Mas vocês vão avaliar, pegar o produto e ver o que vale a pena e o que não vale. Acima de 50%, o produto ele já é um produto mais lucrativo. Se você tem índices, por exemplo, que vão de 70% a 150%, tem gente que bota até 200%, dependendo de produtos ultra lucrativos, se você consegue esse percentual, aí entra nessa faixa de produtos ultra lucrativos, de 50% a 70% é um produto lucrativo ok, tá? Vocês podem manter ele no catálogo ali tranquilinho, belezinha, que ele vai dar um lucrinho bom para vocês. E como que a gente faz então
para tornar o nosso produto mais lucrativo. Mais lucrativo. Primeiro caso, se você cobra mais do que a concorrência num produto similar, e você pode fazer isso nos casos onde você consegue agregar valor ao seu produto, são os produtos de alto valor agregado, por mais que ele tenha concorrentes similares, o seu, se ele tiver maior valor agregado no produto, você consegue cobrar mais do que a sua concorrência tranquilamente. Então, o seu lucro com certeza vai ser maior, porque se você fez a sua pesquisa lá, com base na pesquisa lá de mercado, no seu concorrente, e você viu que se você parear o seu preço com a concorrência, você tem um lucro ali de 50%, se você conseguir cobrar um preço maior do que a concorrência, automaticamente o seu lucro vai aumentar também, porque o seu custo de materiais e de mão de obra ele vai continuar o mesmo, ele não vai mexer. Então, quanto mais alto você cobra, maior será o seu lucro. Só que para justificar esse preço maior do que a sua concorrência num produto similar, você tem que ter um valor agregado maior do que o da sua concorrência neste produto. Beleza? Fechou? Então, esse é o primeiro caso. E aí, a gente tem que pensar assim, que pode ser que te traga mais lucro se você aumentar o seu preço proporcional ali ao seu valor agregado. Eu falo pode ser para vocês porque às vezes para conseguir aumentar esse valor agregado, você pode ter alguns custos extra que vão subir lá no seu material, alguns custos extra que você tem ali. Então, por exemplo, você tem um produto similar, você quer aumentar o valor agregado dele. Então, você resolveu investir numa embalagem diferenciada. Quando você faz isso, você está aumentando seu custo com o material. Então, você aumentou o valor agregado, você está justificando você cobrar mais que a concorrência, só que você também teve um custo a mais ali no seu material. Se você coloca algum brindezinho, alguma coisa ali dentro, se você faz anúncios desse produto, investe em anúncios desse produto para ele aparecer mais que os produtos da sua concorrência, ou se você está trabalhando o conceito de marca, se você está investindo na sua marca, trazendo elementos da sua marca e tal, para agregar valor, você pode estar investindo uma grana também para poder trabalhar essa marca na cabeça do seu público. Então, pode ser que te traga mais lucro, você vender mais que a concorrência, mas pode ser que não. Pode ser que uma parte desse lucro um pouquinho maior que teve ali, ela está sendo consumida por esses outros pontos que devem ser considerados ali. Entendeu? Então, essa afirmação, ela é subjetiva, é um pode ser. Você tem que botar ali no papel mesmo para ter noção. A Má Franconetti está falando aqui, perguntando, a quantidade de seguidores interfere no quanto podemos cobrar? De jeito nenhum. Não tem nada a ver. O que vai definir, assim, feita a conta ali direitinho, fez o cálculo, a fórmula matemática, se você vai cobrar menos ou mais com base em valor agregado, não tem nada a ver com quantidade de seguidor. Às vezes a pessoa tem 100 seguidores, mas ela tem um produto tão incrível, tão funcional, que atende tão bem o cliente, que tem um valor agregado tão grande, que ela sai na frente de uma que tem 10 mil, 50 mil seguidores. Entendeu? Foquem no produto de vocês, foquem na empresa de vocês, antes de ficar correndo que nem umas loucas atrás de seguidor no dia a dia de vocês aqui do Instagram, tá? O produto de vocês é sempre mais importante. Essa é uma sacadinha que vocês têm que anotar, porque isso faz diferença. Essa estratégia, então, que eu falei para vocês, ela é subjetiva, porque pode ser que sim, pode ser que não, e ela vai depender de uma análise um pouco mais profunda ali, para você definir se é realmente vai ser mais lucrativo mesmo ou não. Agora, a estratégia mais objetiva que tem é realmente a nossa querida amiga matemática. Gostemos ou não dela, nossa querida amiga matemática. E se vocês quiserem fazer um parênteses aqui para vocês, gente, a gente fica morrendo de pavor de matemática, ninguém gosta, né? O povo já bota aquele obstáculo. Ah, matemática, nossa, meu Deus. Mas ela é essencial quando a gente vai empreender. Tudo a gente vai ter que fazer conta, tudo a gente vai ter que pensar. Se você quiser, de uma vez por todas, perder o seu medo de matemática, procurem para comprar, para ler, ou às vezes tem na internet disponível, não sei se tem PDF, porque já caiu em domínio público já, se eu não me engano, esse livro. Então pode ser que tenha PDF disponível na internet.
um livro que chama O Homem que Calculava. O autor é Malba Tahan, T-A-H-A-N. Malba Tahan, O Homem que Calculava. É impossível você não se apaixonar pela matemática depois que você lê esse livro. É um livro maravilhoso, muito bom mesmo. Inclusive, façam suas crianças lerem. Se vocês tiverem crianças aí na faixa de 10 anos, mais ou menos, para mais aí, adolescentes, indiquem esse livro para suas crianças, que elas vão, desde já, elas não vão crescer com essa cabeça pensando que matemática é o ó. Tá bom? Malba Tahan, O Homem que Calculava. Maravilhoso. Tem até, depois vocês botam lá no YouTube, lá que vai ter uns videozinhos lá para criança e tal, sintetizando algumas partes do livro. É muito bacana, muito interessante. Enfim, a matemática é a estratégia mais objetiva que a gente vai ter para aumentar a lucratividade do nosso produto. O que a gente vai ter que fazer? Se a fórmula é preço igual material mais mão de obra mais lucro, a gente não quer mexer no preço, a gente quer manter aquele preço ali, porque aquele preço é um preço competitivo, quando a gente compara com a nossa concorrência. O nosso produto não é um produto de alto valor agregado, então a gente tem que manter naquela média ali. A gente quer aumentar o lucro. Então, o que a gente precisa fazer para aumentar esse lucro sem mexer nesse preço? Automaticamente, matematicamente, a gente vai ter que diminuir o nosso consumo, o nosso gasto com materiais, e a gente vai ter que diminuir o nosso gasto de mão de obra, um ou outro ou os dois ao mesmo tempo. Quando a gente consegue fazer isso, o nosso lucro aumenta para aquele produto. Você vai fazer isso nos produtos que você já tem alto lucro? Não, né, gente? Pelo amor de Deus, você já tem alto lucro ali, já tá bom. Você vai fazer isso nos produtos que você tem baixo lucro, que você fez a conta e que você descobriu que você tem baixo lucro naqueles produtos. É ali que você vai ser estratégica para tentar subir o percentual de lucro desses produtos, beleza? E como que você vai fazer isso? Então, peraí, deixa eu ver minha anotaçãozinha aqui. Como que você vai fazer isso? Se você quiser, vamos no material primeiro. Se você quiser reduzir o seu custo com material, as meninas estão lá no grupo a gente tem o grupo do curso lá do Artesã CEO, e as meninas estão lá trocando uma ideia que eu não sei nem o que elas estão falando, porque eu tô aqui na live com vocês. Aí toda hora aparece a notificação aqui pra mim e me distrai. Então vamos lá. Para reduzir o custo com material, o que vocês vão fazer? Primeira coisa que vocês têm que considerar, você não pode perder qualidade do seu material. Você não vai simplesmente pegar o material top de linha que você usa para fazer o seu produto e substituir por um de segunda linha. Você não pode fazer isso em hipótese alguma. Porque se você já não tem valor agregado no seu produto, aqui você vai perder valor mais ainda. O seu cliente, ele percebe. Ele vai saber que caiu a qualidade do material que você usa. Então, você não pode perder essa qualidade. Aí, o que acontece? Para você resolver isso, quero diminuir meu custo com materiais. Então, eu vou fazer compra programada. O que é a compra programada? Você vai pegar ali todo o comecinho de mês ou final de mês, vai fazer uma lista da maioria dos produtos que você costuma consumir, dos materiais que você costuma consumir, aqueles que são de uso mesmo diário, aqueles que você usa quase como base em todas as suas produções, e você vai comprar de uma vez só. Você não vai ficar indo toda hora em armarinho comprar 50 centímetros de fita. Você já vai comprar de uma vez só. A Shirley está falando que não gosta de trabalhar com material de segunda. Pelo amor de Deus, gente, o produto fica horroroso. Você perde muito de poder de competitividade ali, porque o seu cliente ele vai perceber, ele vai ver a foto do seu concorrente, vai ver que o produto tem mais, o material tem mais qualidade lá. Então, não façam isso. Então, aqui, compra programada é uma solução. É isso que eu tô falando para vocês. Vocês vão programar a compra de matéria-prima de vocês. Vocês vão lá, vão fazer uma lista de tudo que vocês costumam consumir no mês e vão comprar aquilo ali de uma vez, tá? Ah, mas é porque o cliente, ele pede por encomenda, então às vezes eu vou comprar fita lá para fazer meus laços e o pacotinho de fita vem com 10 metros, eu não vou consumir tudo aquilo. Gente, não é possível que você não tenha uma cor ou um tipo que você usa com mais frequência. Eu, por exemplo, eu faço os meus amigurumis, tem algumas cores do fio amigurumi que são cores que eu sempre uso.
Então, por exemplo, eu vou fazer pele de boneca. Se é pele negra, eu uso a cor castanha. Se é pele clara, eu uso a cor macadâmia. Então, são duas cores que eu tenho que ter. Se você for no meu ateliê agora, você vai ver que eu tenho pelo menos uns 4 novelos de cada. Entenderam? São cores base, preto, branco, essas cores assim que a gente usa sempre com frequência e que você tem mais saída, isso daí você consegue colocar na sua compra programada. Então você vai comprar de uma vez, você não vai ficar indo toda hora em armarinho. Por quê? Porque cada vez, se você for toda hora, você comprar 50 centímetros de fita vai custar X. Você comprar 10 metros de fita, um pacotinho com 10 metros, vai ser mais barato. Mesmo que você fale assim, ah não, mas vai ser só R$5 mais barato. Gente, R$5 mais barato. Cada vez que você vai comprar, no final do ano, se você bota no papel, você vai ver a diferença que dá. A Bebê Crochê, que a Shirley está falando, trabalhando mais com pronta entrega, isso ajuda bastante. Sim, na pronta entrega ajuda, porque daí é você que vai determinar o que vai ter e o que vai sair. Elô Bonecas, boa tarde, tudo bom? Seja bem-vindo. Quando é pronta entrega, sim, aí você que vai determinar, você que faz. E assim, não fica a louca, eu falo a louca do armarinho, de chegar no armarinho e querer comprar tudo quanto é cor de fita, tudo quanto é cor de linha, tudo quanto é cor de tinta, tá? Foquem no que é básico, no que tem saída. Ah, mas eu tô começando agora, eu não sei do que tem saída, do que não tem. Gente, os básicos, os neutros, tá? Não vai comprar um rosa neon, rosa choque pink, um verde neon, lima, limão, não vai comprar essas coisas não, tá? No começo, porque vai encalhar, o negócio vai ficar ali a tinta até ela endurecer no pote. Você vai usar para um detalhezinho que você vai falar, ah, mas tá na moda o neon, não sei o que. Gente, tá na moda o neon, espera um cliente doido pedir o neon. Se o cliente doido pedir o neon, aí sim, você vai lá e vai fazendo esses ajustezinhos. Se não, invistam nos básicos, tá? Façam essa compra programada. E outra coisa, consumo inteligente, evitar desperdício de material, tá bom? Outra coisa que pode ajudar vocês a reduzir o custo com o material, organização na hora de comprar. Comparação, você comparar materiais similares de mesma qualidade. Pode ser que nessa comparação, os dois ali similares de marcas diferentes, mas de mesma qualidade, você consiga também um preço menor. Ah, mas eu gosto muito de trabalhar com material tal. Você nunca trabalhou com o outro, você nunca testou. Às vezes, numa dessas compras, se você vai lá e compra o outro para você testar para ver, você pode até se surpreender. A gente às vezes subestima as marcas que são mais desconhecidas, mas às vezes tem muita coisa boa ali também que a gente deixa de aproveitar e que poderia estar reduzindo o nosso custo ali, porque a gente fica com essa crença também na cabeça de achar que as marcas conhecidas elas são sempre melhores. E não é assim 100% das vezes. Então, se permita de vez em quando fazer um testezinho ali, exatamente para você testar esses materiais e ver se você consegue reduzir o custo. A Adriele falou, isso é verdade, básico é melhor, sempre. E outra, o básico, ele é atemporal. Nesse exemplo que eu dei para vocês aqui agora, você pode, por exemplo, se você tem lá um estoquezinho que você vai ter de básicos ali, hoje, amanhã, ano que vem, daqui 2 anos, você vai conseguir sempre usar. Eles não saem de moda, eles são atemporais, eles são clássicos, eles são básicos. Entendeu? É base para as coisas. Agora, se você compra o neon rosa pink, rosa choque, chiclete da Silva Sauro, aí você vai usar eles só 2 meses, 3 meses do verão de 2022, 2023. Depois, quando chegar o ano que vem, ninguém tá aguentando mais neon, aí o povo vai estar usando outras tonalidades. E aí você perde aquilo ali que você investiu. Beleza? Deixa para detalhezinhos. Se o cliente pedir, compra um pouquinho se der, só para detalhe mesmo, e invistam nos básicos. Essa comparação que eu falei, vocês entenderam aqui, é para você testar mesmo as marcas ali, ver uma novidade, testa, não fique com medo de testar, tá? Não é para sair comprando um monte de coisa diferente no armarinho, porque eu sou super contra isso, eu acho que a compra ela tem que ser inteligente, você tem que comprar com foco no que você vai produzir. Mas se de vez em quando você está tendo dificuldade para aumentar a lucratividade do seu produto ali, e você quer testar uma marca diferente para saber se vai rolar, nenhum problema, aí já é estratégia, aí já não é, você já não está comprando a revelia, você está comprando de forma estratégica para usar num teste, beleza? Outra coisa, comprar no atacado, entre aspas, para não pagar frete. O que significa isso?
Você vai, por exemplo, comprar no Mercado Livre. Estou usando o Mercado Livre de exemplo aqui, mas pode ser que tenha outras opções aí para vocês, tá? Mas, por exemplo, você vai comprar lá no Mercado Livre, aí o que que acontece? Se você compra um novelo de linha, você compra um pote de tinta, você compra um pincel e etc e tal, você vai pagar o preço daquilo ali, o mesmo preço que você pagaria no armarinho, mais o frete. Então, não é vantajoso, não compensa, tá? E se você for no armarinho, é a mesma coisa, você vai pagar aquele preço cheio. Você não paga frete, mas você está pagando aquele preço normal. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui na linha, por exemplo. Você vai comprar um novelo do Fio Amigurumi. Você compra no armarinho aqui perto da minha cidade, tá na faixa de 16 a 20 reais mais ou menos. Entendeu? O novelo. Se você vai comprar no Mercado Livre um ou dois novelinhos, é a mesma coisa. Você vai pagar os mesmos 16, 20 reais mais frete. Então não compensa, compensaria comprar no armarinho. Só que se você faz essa compra programada que eu tô falando para vocês, de comprar tudo de uma vez, como se fosse uma compra no atacado, você consegue no Mercado Livre, por exemplo, comprar 10 novelos a 150 reais, a 140 reais. Então aí você já tem um bom desconto. Você vai ter um bom desconto quando você compra dessa forma. Além do que o frete vai ser grátis. Ele só oferece a opção de frete grátis se você tiver volume de pedido. Outra opção também, não sei se vocês conhecem, vocês devem conhecer com certeza, a maioria das artesãs, porque lá tem coisa para todo tipo de artesanato. Bazar Horizonte também. Lá, dependendo de onde você mora, eles oferecem frete grátis. Então, eu que estou em Minas, por exemplo, para compras acima de R$ 199, eu tenho frete grátis. E, gente, R$ 200 em material para artesanato, vocês sabem muito bem que é uma caixinha, é nadinha, com o preço das coisas hoje em dia. Então, às vezes compensa. Dá uma olhada nesses armarinhos que oferecem esses frete grátis com mínimo de pedido. Às vezes a gente assusta, você entra lá no Bazar Horizonte, está lá assim, frete grátis para compras acima de R$ 199. Você fala, nossa, mas eu vou ter que comprar R$ 200. Não, gente, se você está fazendo compra programada, com certeza vai passar dos R$ 200. Com certeza vai passar dos R$ 200. E se você for comprar no seu armarinho toda semana um pouquinho, vai passar dos 300, vai passar dos 400. E você não vai nem perceber, que você vai achar, cada dia que eu vou lá eu pago 50, você não vai perceber que no final do mês você gastou aquele montante ali ou até mais que aquilo. Então, observem esses detalhes, observem essas coisinhas. Reduzir custo de mão de obra. Como que você vai fazer para reduzir custo de mão de obra? Então, só um parênteses aqui para vocês, depois vocês vão assistir a live lá no grupo do Facebook, a live de cálculo de custo de mão de obra. Na live de no custo de mão de obra, você vai precisar cronometrar o tempo que você gasta produzindo o produto. Você vai ter que cronometrar para você saber direitinho o tempo, para você calcular qual que é o seu custo de mão de obra. E aí, o que você tem que fazer? Para você reduzir esse custo de mão de obra, você tem que fazer esse produto em menos tempo. Quanto menor for o tempo que você gastar para fazer o produto, menor vai ser o custo da sua mão de obra. E aí, automaticamente, o seu produto fica mais lucrativo. E como que você vai fazer para reduzir o custo da sua mão de obra? Primeira dica para vocês, você pode simplificar ou automatizar alguns processos da sua produção. O que é isso? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Quem é do feltro? Tem alguém aí que trabalha com feltro? Adriele falou, eu sempre faço isso, junto dinheiro e compro de muito na Zig-Zag com uma amiga, a gente compra e divide, show de bola. Se você tem uma amiga ainda para dividir o frete com você, dividir a compra, maravilha, melhor ainda, é outra estratégia também. Alguém aí é do feltro, gente? Galera do feltro, de enxoval, coisa para beber. Tem uma artesã, ela é bem famosa, ela dava cursos na Educar, que é a Débora Radke. Vocês conhecem a Débora Radke aqui? E eu achei muito legal, eu fiz um curso com ela de enxoval, lá no começo, quando naquela época que eu fazia de tudo, eu fiz um curso com ela de enxoval, e foi na época que eu estava grávida do Lourenço, que ela falava uma coisa, ela passava uma estratégia dela ali, que era muito legal, e eu vou pedir licença aqui agora, Débora Rádio, que se um dia você assistir essa live, a Elô falou que conhece. É maravilhosa ela, né, Elô? Uma gracinha, eu acho ela muito fofa, muito, muito bacana, uma pessoa bem legal. E ela deu essa dica lá e eu vou transferir essa dica para vocês, porque eu acho que é uma super dica
para quem quer reduzir tempo de mão de obra. Que é esse lance de simplificar e automatizar processos. O que ela fazia? Na época, hoje ela também não mexe com isso mais, hoje ela já está super focada, já está super nichada. Mas na época, ela fazia enxoval. Então, o que era o enxoval? Ela fazia, a Thaís falou que segue ela fazia o lençolzinho de berço, fazia aqueles protetor de berço, sabe aquele protetor lateral de berço, com cabeceira, peseira, aquele curso que eu fiz com ela foi disso. Então ela fazia essas coisinhas, era meio que costura criativa, depois ela começou a ir pro feltro e tal, mas era isso que ela fazia. Aí o que ela ensinou no curso dela? Ela falou, gente, o que eu faço? Eu tiro um dia no meu ateliê só para rasgar lençol. Tipo, ela comprava os lençóis de rolo, tipo rolo de 50 metros e tal, o pano para lençol, né? O paninho de lençol. E aí ela falou, eu tiro um dia no meu ateliê só para rasgar lençol. O que é o rasgar lençol? Você marca onde o pessoal da costura sabe muito isso. Eu tenho pavor de ver gente rasgando pano, mas ela fazia isso com tranquilidade, falando, não, deve funcionar, deve dar certo. Mas você faz um piquezinho lá no tamanho que você quer cortar aquele lençol e rasga, rasga aquele lençol naquele pique ali, e aí ele já sai meio que certinho o tanto que você vai precisar. Depois ela só fazia a bainha ali e finalizava os lençóis. Então ela falava isso. Então um dia eu tiro só para ficar rasgando lençol. Ela falou, eu fico lá o dia inteirinho, rasgando lençol. No outro dia eu vou passar bainha. Fico o dia inteiro passando bainha em tudo que tiver para passar bainha. No outro dia eu vou só fazer os apliques, aplico tudo. No outro dia eu vou bordar, no outro dia... Então ela tinha um dia para cada processo dentro do ateliê dela. A Má tá falando aqui é o dia de cortar isopor. Exatamente. O Márcia faz bolo, você que é a menina do bolo fake? Aí ela falou, é linda ela tem um curso famoso que é o Petit Petard. Exatamente, o curso do Petit Petard. Ela ensina a fazer um ursinho lá de tecido. E aí, o que acontece? Qual que é o exemplo que a gente tira disso? Quando você tira um tempo, não precisa ser necessariamente um dia, vai depender muito do que você faz, da sua técnica, mas quando você tira um tempo para fazer só um tipo de processo, isso rende muito mais. Por quê? Porque se você pegar o tecido, eu vou cortar o tecido, põe o tecido lá na sua mesa, abre, bota o molde, cortou tecido, beleza. Agora eu vou marcar. Agora eu vou sentar na máquina para costurar. Então, tipo, você tá ali, você teve o tempo de posicionar o tecido na mesa, tempo de cortar, aí você vai pegar esse tecido, vai marcar o que você precisa marcar ali. Aí você vai ligar a sua máquina de costura, vai abrir, né? Abrir a máquina de costura, ligou a máquina de costura, vai fazer aquela costurinha ali, depois você vai virar, vai botar enchimento, aí você vai sair, vai fazer o bordadinho que tem que bordar, vai marcar o olho. Cada vez que você muda de um processo para o outro, você tende a perder um tempo de preparo entre um processo e outro ali. Se você tira um tempo para fazer uma coisa só, então tipo, hoje eu vou só cortar, e você corta tudo que você tiver que cortar das suas encomendas. No dia seguinte, hoje eu vou costurar, costura tudo. Hoje eu vou encher os bichinhos. Hoje eu vou bordar, você não perde tempo entre processos, você vai fazendo meio que numa linha de produção. Mas artesanato é amor, gente, artesanato não é igual fábrica, não é igual industrial. Gente, beleza, não é, mas tipo, quando você está trabalhando, quando você quer ter ele como um negócio, você tem que começar a pensar alguns processos como se você fosse, sim, uma fábrica, tá? E otimizar esses processos para que você consiga reduzir o seu custo de mão de obra, porque o mais caro da peça artesanal do preço é a mão de obra. Vocês vão começar a perceber isso quando vocês fizerem essas contas. O mais caro é a mão de obra. Por isso que a gente fica com ódio quando o Filho de Deus chega pra gente e fala assim, mas se eu te der a linha, não fica mais barato? Fala, não, baby, deixa eu te explicar. A linha é barato. O que é caro aqui é minha mãozinha. É a mão de obra. Entendeu? Se você arrumar uma pessoa para fazer, eu dou a linha, entendeu? Por isso que a gente fica pé da vida quando essas criaturas chegam falando isso, porque a gente sabe, mesmo sem fazer a conta, a gente sabe que o trabalho é muito mais caro do que o material. A Elô falou, hoje estou desse jeito, criando um bicho novo, passo a passo, demorando que só. Sim, aí é processo criativo, é outra coisa, Elô. Quando você está em processo criativo, você está criando a peça do zero, é outra história. Estando essa peça criada, você tendo os moldes dela ali direitinho, vai começar a produzir por encomenda ou mesmo pronta entrega, aí é outra história. Aí você pode fazer essa otimização de processos, beleza?
Outra coisa que vai reduzir o seu tempo de mão de obra, sua expertise na técnica. O que significa isso? Quanto mais você tem prática, quanto mais você sabe fazer aquele tipo de técnica, mais rápida você fica para fazer. Aí vem a colega aqui, acho que é a Vânia, né, Vânia, que estava falando do tapete, que falou que faz tapete de crochê. O tapete de crochê, por exemplo, não tem como você isolar processos e fazer cada hora uma coisa. Você vai ter que pegar a linha com a agulha ali e vai começar e vai terminar. Ele é um processo só. Ele não tem processos separados ali, a menos que você coloque algum detalhe, alguma coisa desse tipo. Só que, se a nossa colega Vânia, aqui, se eu não me engano, que é a do tapete de crochê, se ela começar a fazer tapete, vai chegar uma hora, gente, que ela vai estar fazendo tapete de costas, de tão experiente na técnica que ela vai estar. Então, quanto mais experiente você ficar, mais rápido você vai fazer o seu artesanato. Ah, mas tem coisa que não é assim, tem coisa que tem que secar a tinta, tem que secar a cola, que não depende da nossa rapidez e tal, papapá. Sim, tem coisa que é assim, só que durante o processo, enquanto você está ali fazendo, que a sua mão está trabalhando, que não depende de secar cola, não depende nada disso, é a sua mão trabalhando, quanto mais você fizer, mais rápido você vai fazer. Se você tem dificuldade hoje de aplicar strass na peça, hoje você está lá aprendendo e você vai fazendo devagarzinho ou no lacinho e etc e tal, vai chegar uma hora que você vai estar aplicando esse strass rapidinho, de tanto que você aplicou a pistromba do strass. Entendeu? Então, quanto mais você treinar, quanto mais prática você tiver, quanto mais você conhecer e souber fazer a sua técnica, mais rápida você fica. Então, você vai baixar a sua mão de obra. Canto quem canta, faço kit de NMDF, direto a cliente fala isso, que se eu te der o kit, quanto que fica? Pergunta só para pintar, você cobra quanto? Ai, gente do céu. Começa a cantar, já que você é canto quem canta, quando acontecer isso, você começa a cantar. Faz igual aqueles meninos de quinta série, sabe? Que põe a mão no ouvido assim e começa a cantar uma música para não escutar, na hora que tá no meio da treta. Faz isso, porque, gente, pelo amor de Deus, esses clientes desse tipo. Ou então, acha a sua cliente certa, que é o que eu estou propondo no projeto, e vai vender para quem valoriza, para quem não vai fazer esse tipo de coisa. Eu não tenho isso na minha vida já há muito tempo, gente, há anos que uma pessoa não tem a audácia de chegar para mim e falar uma coisa dessa, porque eu já eduquei meus clientes e também não vendo para esse tipo de gente. Meu cliente certo é outro nível. Beleza, meninas? Outra coisa, aqui eu trouxe exemplos para vocês para a gente ilustrar. Outra coisa que pode diminuir a mão de obra de vocês, o custo com a mão de obra de vocês. Ai, meu Deus, vai cair tudo. Tá aqui. Máquinas e ferramentas facilitadoras. O que são máquinas e ferramentas facilitadoras? Quando eu aprendi a fazer patchwork lá atrás, eu morava lá em Niterói, tinha uma senhora, esqueci o nome dela, eu sei que o sobrenome dela era Malafaia, porque eu lembrava por causa do negócio do pastor lá. Mas tinha uma senhora que ela ensinava patchwork no armarinho que tinha na esquina da minha casa. E aí eu fui lá aprender, fazer patchwork, porque eu adoro aprender coisa nova, adoro. Vender são outros 500, tá, gente? Vender eu vendo focada, mas aprender eu adoro, amo, porque eu acho que isso previne Alzheimer, previne demência, previne um monte de coisa. Então aprendam sempre coisas novas. Fui lá eu aprender patchwork com essa senhora. Chegou lá, como que ela ensinava? Eu crente, né, que ia ser o negócio lá na máquina de costura, aquela coisa nada toda. Não, gente, ela ensinava na mão. Era costurinha à mão. Era uma linha, se tiver alguém do patchwork aqui, vem aqui me ajudar na história. Mas era uma linha, que era tipo aquela linha de pipa. Não sei se chama linha tigre, eu sempre confundo o nome da linha. Linha tigre, linha não sei o que lá. Que era uma linha branquinha, forte, resistente, extra forte, e aí a gente cortava os quadradinhos, tinha aquele cortador circular, com a tabuazinha lá, com as réguas, tudo bonitinho, só que você cortava aqueles quadradinhos e aí você costurava, marcava a lápis, a linha de costura, era tudo marcadinho a lápis, e aí você ia fazendo os alinhavos ali, a costurinha à mão, quadradinho com quadradinha, juntando ali até fazer a mantinha, fazer as coisas todas. Entenderam? Então, tipo, eu tenho até hoje a manta lá em casa, a primeira que eu fiz desse jeito, fica impecável, fica perfeito, só que é tudo à mão. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pensar se eu quisesse vender essa bendita dessa manta, feita desse jeito. Gente, é uma por mês.
É uma por mês, você não vive disso, não dá para viver vendendo uma manta dessa por mês, porque o trabalho que você tem de fazer na mão ali é imenso, e que preço que você ia ter que cobrar nessa manta 100% feita à mão, sem nenhum maquinário, sem nada. É uma coisa absurda, entendeu? Então não fica competitivo, não dá certo, não rola. E aí tem a máquina de costura, então a pessoa começou a aprender desse jeito, de repente ela viu que aquilo ali não rola, que ela precisa diminuir o processo de mão de obra dela, o custo de mão de obra, vai lá e investe na máquina de costura. E começa a fazer o patchwork dela na máquina de costura. Ela vai abreviar esse tempo absurdamente. A Má falou que aqui no biscuit são os moldes que ajudam muito, exatamente. Então, são as máquinas e ferramentas facilitadoras. Aí eu trouxe uns exemplos bem simples aqui para vocês verem o quanto é simples. Que às vezes a gente fica pensando, mas aí eu vou ter que investir, tipo o pessoal da papelaria personalizada. Então, um monte que começa, a maioria começa cortando na mão, na tesoura. Ele imprime lá os negócios na impressora e corta na mão e etc. Se tiver a oportunidade de investir na plotter de recorte, gente, vocês não têm noção o poder que tem uma plotter de recorte e uma plotter de corte. Entendeu? Invistam se tiver essa oportunidade. Porque uma caixinha que você leva, por exemplo, sei lá, 10 minutos para fazer, na plotter, nesses mesmos 10 minutos você faz 30 caixinhas. Então, compensa investir nessas máquinas. Trouxe umas bobagens aqui para vocês verem que são ferramentas facilitadoras. Essa aqui, ó, o pessoal da costura conhece? Deixa eu botar aqui a mãozinha. O pessoal da costura conhece essa belezinha aqui? Gente, isso é uma mão na roda. Isso aqui, eles chamam de abridor de casa, né? Um abridor de casa de camisa, sabe a casinha que o botão entra nela? Então, esse aqui é um abridor de casa que o pessoal geralmente chama. Só que isso daqui, gente, para desmanchar a costura, o ideal é você não desmanchar. Eu tinha um professor lá no Senai que ele falava isso pra gente. O ideal é você nunca ter que desmanchar a costura, porque se você tiver que desmanchar e fazer de novo, você já tá perdendo tempo. Mas se você tiver que desmanchar uma costura, isso aqui é vida, porque isso aqui você encaixa essa bolinha ali no negócio da costura e faz assim, ó, vrum, desmanchou tudo. Você não precisa ficar lá pegando pontinho por pontinho para desmanchar. Num instante você desmancha para poder refazer o que você errou ali. Então, isso é uma ferramenta facilitadora que ajuda demais, essa ferramentinha. Outra ferramenta facilitadora é essa daqui, ó. Pessoal do amigurumi, pessoal do feltro, pessoal da costura que faz boneca. Cadê Elô? Elô Bonecas. Excelente essa ferramenta aqui para a gente que trabalha com fibra siliconada. Gente, só quem trabalha com fibra siliconada sabe a treva que é você tentar encher um bichinho, principalmente os pequenos, sem ter uma ferramenta como essa. Isso aqui é uma pinça, se vocês forem procurar no armarinho, chama pinça de overlock. Pinça para overlock. Por quê? Porque ela tem esse ganchinho aqui, ó. Vê se dá para ver. Desfoca um pouquinho, ó. Ela tem esse ganchinho aqui e é uma pinça, ó, uma pinçazinha, ó, que a gente usa para passar fio na máquina no overlock. Essa pinça é vida, gente. Para quem trabalha com enchimento com fibra siliconada, é uma maravilha. A Thaís falou que essa pinça grande ela ainda não achou. Thaís, acho muito difícil não achar. Você tá em Ribeirão, né? Vai no armarinho, pergunta como pinça para overlock. Pinça para overlock. A Alice falou, essa pinça é vida, super. Então, o tempo que você fica ali enchendo o bichinho com o dedo, que você enfia a fibra sai, enfia a fibra sai. Você vai encher, tem gente que dá a dica, fala, usa lápis de borracha, com a borrachinha, não sei o que, ajuda. Mas, gente, isso aqui, você botar pedacinho pequenininho de fibra aqui na ponta, pinçar e colocar direitinho lá no lugar que você quer, não tem coisa melhor do que isso aqui. Então, isso é uma ferramenta facilitadora também, que vai te ajudar demais. Outra ferramenta facilitadora, cadê o pessoal das bonecas? Esses agulhões aqui, ó. Agulhão, esses agulhões quando você vai fazer boneca, quando você vai fazer peça de feltro, quando vai fazer amigurumi, quando vai fazer algum detalhe, tipo, você vai fazer um mobile, alguma coisa, precisa passar a cordinha do mobile. Em vez de você ficar com a agulhinha pequena ali, passa um pouquinho, enfia de novo, passa outro pouquinho, enfia de novo. Então, apertando só a peça, deformando, para poder usar, passar a linha ali. Esses agulhões são essenciais, eles são ótimos também, são vida. Esse aqui é a agulha para boneca, vocês acham como agulha para boneca, ferramenta facilitadora. Você numa passada só,
você já economiza seu tempo. Outra ferramentinha facilitadora também, para essa aqui já é pro pessoal de amigurumis e bonecas também. Quem conhece isso daqui, ó? Nosso maravilhoso trava-trava. Esse aqui é lá da Amiglu Atelier. Eu tenho dois, inclusive, lá da Amiglu. Tenho esse aqui que ela me deu de presente. Na época a gente fez uma promoção juntas aqui no Instagram, na época que ela estava lançando isso daqui, o trava-trava. Depois vieram várias outras fizeram também. E eu tenho um bolzinho, um mini bowl, que eu comprei dela também, que serve para guardar coisinha, que tem um trava-trava. Isso aqui, gente, ó, para quem trabalha com olhinho, com trava de segurança ou outros acessórios de trava de segurança, também é vida. Além de manter suas unhas íntegras, tec. Botou lá no instantinho, você já colocou também, economiza seu tempo. E outra ferramentinha show de bola, gente. O meu tá até velhinho, olha, esses alicatinhos, ó. Isso não é um alicate de corte, tá vendo? Não é um alicate de corte. A Simone falou que o trava-trava ela ainda não tem. É muito bom, Simone, muito bom. Se não tiver trava-trava, gente, uma opção que eu dou pra vocês, agora eu não tenho aqui pra mostrar, mas tem um videozinho meu antigo no Instagram, aqui lá no comecinho do meu Instagram, que eu ensino vocês a fazerem essa aplicação de olhinho com um tubinho de caneta Bic, tá? Dá pra usar o tubinho de caneta Bic também pra poder fazer isso daí. O importante é você fazer rapidinho ali, não ficar naquela peleja e conseguir abreviar. Aqui, ó, alicatinhos. Alicatinhos são ótimos para tudo. Qualquer pessoa aí pode se dar bem com alicatinho. Pessoal do tricotinho, para poder dobrar tricotinho. Pessoal das bonecas, às vezes você enfia a agulha ali, na hora que ela chega no enchimento, ela dá umas travadas, você pega a pontinha da agulha e puxa, em vez de ficar ali também brigando com a agulha. Então, alicates ajudam demais. Tanto esse alicatinho aqui, que é um alicatinho tipo pinça, eu não sei nem o nome disso aqui, bico de qualquer coisa, quanto os alicates de corte. Alicatinho de corte pequeno também é uma beleza, para cortar arame, às vezes, lá, a Alice falou que usa caneta Bic, é ótimo, super funciona também. Alicate de corte, às vezes a gente faz alguma coisa também nos amigurumis, nas peças, que a gente precisa de um araminho para modelar, tipo aquelas auréolazinhas das santinhas, alguma coisa desse tipo. Então, alicate também é uma beleza. Então, para vocês verem, 1, 2, 3, 4, 5 ferramentinhas que eu trouxe aqui para vocês, para ilustrar a nossa live, que eu acho que rola. Simone falou que tá usando seringa de remédio, deu super certo. Super, super. Mas vocês estão vendo? Dá certo. E olha como economiza o tempo. Facilita, economiza o tempo, dá mais qualidade para o trabalho, que às vezes você fica ali pelejando para poder prender, acaba esgarçando um pouco o ponto. Então, é vida, tá? Ferramentas e máquinas facilitadoras. No caso dos outros artesanatos aí, um monte de coisa que vocês podem pensar para facilitar a vida de vocês, encurtar a mão de obra de vocês. E por último, a Canto Quem Canta falou que chama bico meia cana. É isso que chama, viu, gente? Olha o que tá falando, confiem nela. Bico meia cana, o nome do bico desse alicate aqui. Tem até, hoje em dia deve ter na AliExpress, Shopee, sei lá o que, uns kitzinhos de alicate. Tô falando da minha cabeça, viu, gente? Porque eu acho que ela tem de tudo, mas deve ter. Se vocês procurarem kit de alicate, capaz que vocês acham lá. Mão na roda também. E por último, a última dica para vocês diminuírem o tempo, o custo de mão de obra de vocês é ter um ambiente organizado, né, gente? É lógico, só de você não ter que ficar procurando material ali no meio da sua bagunça, você já está economizando um tempo. Então, se está organizadinho, está certinho, você sabe onde estão as coisas ali, você já vai bater a mão, já vai pegar e já economiza um tempão ali, tá? Aí você vai falar, mas não entra na cronometragem lá da mão de obra. Não entra, gente, né? Ficar procurando coisa no ateliê não entra, mas você concorda comigo que você está perdendo tempo? Um tempo que você podia estar otimizando ali, fazendo mais outras peças, outras coisas, né? E aí outra coisa importante também, quando você vai pensar na lucratividade do seu produto, é você escolher produtos que ofereçam essas possibilidades de você gastar menos material e menos mão de obra. Peças elaboradas, tem peças lindas, elaboradas, maravilhosas e tal, riqueza de detalhe, essas coisas todas, são bacanas de ter? São, mas elas não são lucrativas, elas têm um lucro baixíssimo e às vezes até empata, às vezes você vai trabalhar na margem mínima de lucro ali. Por que é legal ter essas peças mais elaboradas? Vitrine, para o seu cliente ver o seu potencial, para ele ver que você é capaz de fazer um negócio incrível, entendeu? Só que como o percentual de lucro é muito pequeno, geralmente o preço dessas peças vai ser bem alto,
Então, é um produto que vai chamar o seu cliente para dentro da sua loja, você vai usar ele de vitrine. Seu cliente, uma vez estando lá dentro, vai olhar o preço, vai cair duro de costas, não vai comprar aquele ali, que ele achou lindo, maravilhoso, mas ele sabe que você é capaz de fazer um monte de coisa linda, maravilhosa e vai te encomendar outros tipos de produtos mais acessíveis para ele ali, beleza? Mas para você divulgar mesmo, para você ter no seu catálogo, não é interessante você ter peças de baixo lucro. A Adriele falou que ama deixar tudo arrumado, as coisas, exatamente. Nossa, é lindo, né? Na hora que você chega de manhã para trabalhar, é outra coisa. A Alice falou que a organização do espaço é o eterno problema dela. Alice, não pode ser mais. Então, quando você sabe exatamente qual o lucro que você tem em cada uma das suas peças, vai ajudar você também na hora de você montar kits ou combos. Você pode montar kit, por exemplo, de produtos com alto lucro misturados com produtos de baixo lucro. Por quê? Porque você vai conseguir nivelar o alto lucro daquele produto A. Quando você monta um combo ou um kit com um produto que tem baixo lucro, você sobe o lucro desse baixo. Você sobe, você vai equilibrar, porque você vai estar misturando ali os percentuais. Então, você consegue equilibrar, entendeu? Você consegue lucrar um pouco mais naquele que tem baixo lucro. Ah, mas estou tirando o lucro do outro. Não necessariamente, porque se ele é um produto de alto lucro, igual aqueles que eu falei no começo, lá, aqueles de alta lucratividade mesmo, que são 100%, 150% de lucro, você não vai estar perdendo tanto. Você vai estar ajudando, ele vai estar pegando na mão do outro lá que tem baixo lucro e vai estar conseguindo trazer ele para cima e melhorar o seu resultado ali. Beleza? Então, é interessante você saber por causa disso, pra você saber fazer essas combinações também. E aí vai ter várias outras estratégias. A partir do momento que você sabe os seus percentuais de lucro, tem várias outras estratégias que você pode aplicar em cima dessa informação nas suas promoções, nos seus lançamentos, nas Black Fridays da vida, na hora que o seu cliente vier chorar desconto, etc e tal. Entendeu? Então, o importante é você saber. E não esquece, isso aqui é essencial, você precisa ter lucro sempre, você precisa ter lucro, senão a sua empresa não cresce. Precisa ter, isso é regra, isso é lei do empreendedorismo, você precisa ter lucro. O mínimo de lucro aceitável vai ser de 10%, isso aí é coisa minha, tá? É o mínimo aceitável, mínimo do mínimo. Isso aqui é para quando você tiver pronta entrega e quiser fazer aquela promoção de limpeza de estoque, aí você vai e bota lá no mínimo 10%, mas você tem que ter pelo menos esses 10%. 10% já é prejuízo, você já está tendo prejuízo. Menos que isso, não vale a pena de jeito nenhum. E quando aquele cliente desconteiro vier pechinchar com você, você vai negociar com ele mantendo essa lógica. Chegou no seu mínimo, é muito melhor você dizer não para esse cliente do que você agarrar o pedido. Porque artesão tem essa mania também, né, de querer agarrar pedido, não quer perder pedido por nada. Vamos fazer uma lógica aqui, ó. Ter pedido, primeira coisa, primeira premissa, ter pedidos não significa ter lucro. Não é porque você tem mais pedidos do que a sua colega que você está lucrando mais que ela, tá? Isso é fato. Vamos para um exemplo prático. Vamos supor, você tem 10 pedidos por mês, cada um desses pedidos de R$200. R$200. E cada um desses pedidos, você tem um lucro de 70% a 150%, ou seja, alta lucratividade. Outra situação, você tem os mesmos 10 pedidos, só que com um lucro de 10% em cada um desses pedidos. Os mesmos 10 pedidos, R$200 cada um, do mesmo jeitinho. Só que aqui você tem lucro de 10% em cada um dos pedidos. Qual situação é melhor? Se você fizer a conta, no primeiro caso, você terá em média não, né? No mínimo, né? Porque eu botei lá de 70% a 150% de lucro. No primeiro caso, você vai ter R$1.400 de lucro. Da onde veio esse R$1.400? 70% de R$2.000.
R$ 1.400. Você tem 10 pedidos de R$ 200, então você tem um total de R$ 2.000. Se você tem 70% de lucro nesses pedidos, você está tendo 1.400 de lucro. Fechou a conta? No segundo caso, você tem os mesmos 10 pedidos de R$ 200 do mesmo jeito. Só que aqui você tem 10% de lucro em cada pedido. Então, no final, você vai ter R$ 200 de lucro. Olha a diferença de 1.400 para 200. Vocês estão entendendo? Onde que a chave vira? Onde que está a virada de chave? Para você ganhar mais dinheiro? Onde que está a virada de chave para o seu negócio prosperar? É nesses detalhes que a gente muitas vezes deixa passar batido. É aí que está a virada de chave, é aí que está a sacada. Você saber fazer esse jogo. Entendeu? E com essas informações que eu tô dando para vocês aqui, vocês já conseguem, com os produtos que vocês têm aí, já começar a fazer umas continhas rápidas, no mínimo, para poder treinar. Né? Vocês já conseguem pegar alguns produtinhos aí e já fazer esse joguinho, já fazer essas continhas para já começar a entender o lucro de vocês em cada uma das peças. E depois, gente, é avaliação, é análise, aí são outros 500 que vem depois quando a gente vai fazer definição de coleção, escolha de produto para coleção, essas coisas todas. Então já é um caminho um pouco mais longo. Fechou, meninas? Quem gostou, bate palma, manda coração. Se você está me vendo no Instagram, chegou agora, não me conhecia, já segue o perfil para não perder nenhuma dessas dicas. Curte essa live, clica nesse coraçãozinho que tá aí do lado, já curte a live, beleza? Se você está me vendo no YouTube e também não conhecia, já se inscreve também no canal, manda um joião bem grandão para dar uma moral pra gente aqui na live, beleza? Lembrando vocês que as inscrições para o Projeto Artesã CEO, elas estão abertas, o projeto é 100% gratuito, 100% online. Não fique de fora desse evento, que eu garanto que está sendo uma mola propulsora, porque já começou, para você iniciar 2023 já colhendo resultados aí no seu ateliê. Clica no link que está na minha bio no final dessa live e vem participar, porque está lindo demais, gente, está bonito demais o projeto. As aulas foram muito bem preparadas para ajudar vocês e os grupos também, as meninas participando demais lá no grupo do Facebook, então vem para dentro. Quem não está ainda, clica lá no link da bio e vambora. A primeira aula do Projeto Artesã CEO, ela foi liberada para vocês ontem, segunda-feira, às 9 horas